São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja nosso refúgio contra as maldades, as ciladas do demônio. Ordem de Deus, instantemente nós os pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás, a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo, para perder as almas, assim seja. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Junto ao meu anjo da guarda tem 3 anjos de Jesus, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, e a luz e o sangue de Cristo circulando. Amém. Uma vez mais, Espírito Santo, eu peço que tu repouses sobre mim, que eu possa ser instrumento, Senhor, de edificação na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Meu Deus e meu Pai, eu te entrego esse momento de partilha nas tuas mãos, que tu envie os teus anjos gloriosos para interceder por mim. Peço também que o anjo da guarda dos meus irmãos que vão participar desse momento possam interceder por mim, para que eu possa ser canal de graça e de misericórdia na vida deles. Assim seja. Amém. Através desse momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Gente, quero primeiramente desejar uma santa tarde a todos, né? Uma vez mais, acabamos de vir agora aqui do texto da misericórdia. O áudio ele está funcionando normalmente. Quero saber se vocês estão me ouvindo. Aqui próximo de mim tem um ventilador, se estiver atrapalhando, peço até desculpa, né? O áudio está dando para vocês me ouvirem com tranquilidade. Deixa eu ver se vocês estão... Alguém pode me dar o retorno? Se paz e bem, irmão Tiago. Vocês... Pronto. Estão ouvindo, né? Ótimo. Maravilha. E é 20 horas da noite, né, irmã Bela? Paz e bem. Glória a Deus por isso. Eu quero dizer desde já que enquanto eu vou ter esse momento de partilha, o meu anjo da guarda, ele está intercedendo pelas intenções do grupo Regale Etuale e por cada um de vocês que estão participando aqui desse momento oracional, tá? Desse momento de partilha que nós vamos ter, o meu anjo da guarda está intercedendo por você. O tema é qual é a minha missão? Não, como é, meu Deus? Enfim, um tema tem a ver com missão, né? Como identificar a minha missão. Como identificar a minha missão e como ajudar o próximo. É mais ou menos assim, né? Não é isso o tema? Como identificar a minha missão e ajudar o próximo. Pois bem, partindo desse tema, eu já começo desde o seguinte, né? A partilhar com vocês que a nossa missão, nós viemos para cá basicamente amar e servir a Deus. Servir a Deus e amar. Praticamente é isso. Essa é a nossa missão, né? Mas, claro, que dentro dessa missão, né, que a primordial é essa, né, nós temos a vocação, nós temos o chamado de Deus à santidade. Nós temos o chamado à santidade, né? Por quê? Porque à medida em que nós vamos amando e à medida que nós vamos servindo a Deus, né, nós vamos correspondendo esse amor, nós vamos nos santificando, nós vamos nos unindo a Ele, né? Aquilo que eu costumo dizer, Deus ele é tão santo, tão santo, tão santo, que até eu, o mais miserável pecador, após uma oração, que é onde tenho um contato íntimo com meu Deus, saio dali purificado, né? Saio dali
com um toque da graça de ser santo. Se eu acolher essa graça, serei santo. Se você acolher essa graça, você vai ser santa, você vai ser santo, né? Uma santa tarde, irmã Juliana, paz e bem. Irmã Ângela Maria, Deus te abençoe. Pois bem, vamos aqui, partindo desse princípio da santidade, eu quero ler aqui para vocês no Catecismo da Igreja, na questão 2013. Todos os fiéis cristãos, de qualquer estado ou ordem, são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. Todos são chamados à santidade. Sede, portanto, perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Para conseguir esta perfeição, façam os fiéis uso das forças recebidas, a fim de que, cumprindo em tudo a vontade do Pai, se dediquem inteiramente à glória de Deus e ao serviço do próximo. Assim, a santidade do povo de Deus se expandirá em abundantes frutos, como é demonstrado luminosamente na história da Igreja pela vida de tantos santos. Então, basicamente, nós podemos ver aqui que, de fato e de verdade, a nossa missão é amar e servir a Deus. É servir e amar a Deus. Basicamente é isso. Mas essa missão, ela vai como se afinalando, ela vai sendo conduzida, ela vai fluindo à medida em que eu vou me unindo a Deus, buscando intimidade com Deus e servindo o próximo. E primeiramente também, amando a Deus, acolhendo o amor dele, sendo amado por ele, eu consigo amá-lo, retribuir esse amor. E amando a Deus primeiramente, logo em seguida, movido por esse mesmo amor, eu sou levado a amar e servir o próximo, né? E entra aqui essa questão do serviço do próximo. Aqui na questão 2014, o progresso espiritual tende à união sempre mais íntima com Cristo. Essa união recebe o nome de mística, pois ela participa no mistério de Cristo pelos sacramentos, os santos mistérios, e nele nos mistérios da Santíssima Trindade. Deus chama a todos a esta íntima união com Ele. Mesmo que graças especiais ou sinais extraordinários desta vida mística sejam concedidas apenas a alguns, com o objetivo de manifestar o dom gratuito feito a todos. Então, essa intimidade com Deus é o que o catecismo vai chamar de mística. A mística, o mergulhar nesses mistérios de Deus, o mergulhar nos mistérios da liturgia, nos mistérios dos sacramentos, nos mistérios da própria Santíssima Trindade, se dá através da minha intimidade, da sua intimidade com Deus, né? Então nós somos convidados a viver essa koinonia. Koinonia é justamente isso, essa comunhão, essa união, né, mística, que acontece através da oração. Quando eu me abro à graça e à ação do Espírito Santo, eu vou ao encontro dele, ele vem ao meu encontro, né? E ali existe uma união, né? Então, nós somos basicamente feitos para isso,
para vivermos essa união, para vivermos primeiramente esse amor, esse serviço que se doa ao próximo, né? E eu só vou conseguir amar o meu próximo se eu tiver esse contato íntimo com meu Deus. Porque Ele é o próprio amor. É preciso nós nos deixemos encontrar por esse amor, que nós nos deixemos ser banhados por esse amor, recebermos o toque da graça que nos vem através dos sacramentos, que nos vem através da oração, que nos vem através do abrir o coração, para que Deus haja através de nós. Porque assim nós vamos, o nosso amor limitado, humano, ele vai gradativamente se tornando, aflorando em nós esse amor perfeito, a perfeição, a plenitude da vida cristã e a perfeição da caridade. A perfeição da caridade é aquilo que os santos viviam, né? E nós, olhando a história dos santos, nós vamos ver que eles tinham esse destaque do amor sobrenatural. O amor sobrenatural ele só é possível se nós estivermos em comunhão com Deus. Só é possível nós amarmos o próximo se nós estivermos em comunhão com Deus. E aquilo que diz em Mateus capítulo 5, né? Ali nos últimos versículos do capítulo, nosso Senhor ele vai nos fazer o convite de sermos igual ao sol. O sol, Deus é tão bom que Deus manda o sol e o sol irradia luz, calor e vida para os bons e para os maus. Deus também nos pede isso, que nós irradiemos amor por todos, pelos nossos amigos, pelas pessoas que nos amam, pelas pessoas da igreja que nos fazem bem, mas também e principalmente por aqueles que nos perseguem, por aqueles que se colocam em inimizade conosco, né? E aqueles que infelizmente até devolvem o bem que nós fazemos com o mal. Mas é nosso dever como cristão, com corações cheios do Espírito Santo, nos permitirmos sermos moldados e irradiarmos esse amor. Então nós somos criados para isso. Nós somos criados primeiramente para ser amados e amar, a nos unir com Deus. Por isso que o ser humano, quando ele foge da sua missão primordial, ele vai em busca de outros amores, que são os falsos amores, né? Então ele se lança nas coisas do mundo, nas falsas doutrinas, naquilo que passa, né? Aquilo ali pode ser bom para você naquele momento, mas depois que passa, quando a ficha cai, vem logo em seguida o vazio. Por quê? Porque você não está cumprindo realmente para aquilo que você foi chamado, para aquilo que você foi chamada a ser, né? Que é justamente isso, esse chamado à santidade que se dá no amor aos meus irmãos e no serviço a eles, né? Claro que primeiramente amando a Deus e servindo a Deus, e nesse amor e nesse serviço é transbordado aos meus irmãos e minhas irmãs. Aqui também eu quero destacar a questão que diz: para conseguir esta perfeição, façam os fiéis uso das forças recebidas. As forças recebidas, aqui eu vou dar destaque nos dons espirituais, né? Os dons do Espírito Santo, como por exemplo, uma força que todos nós temos, uma força recebida, a força da oração. A oração todos nós recebemos, pois nós precisamos tomar posse dessa graça, tomar posse da oração e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu me permito ser amado por Ti, me permito ser amada por Ti, me permito ser curada, tira de mim toda mágoa, todo rancor e vem tocar em mim para que eu possa amar.
ao próximo como tu me amas. Para que eu possa amar o próximo como tu me amas. É mais ou menos assim que nós temos que fazer em toda a nossa oração. Nos expor a essa misericórdia infinita e levarmos essa misericórdia para os nossos irmãos. Então eu falei sobre os dons. Um dom, né? O da oração. Mas tem outros, né? Tem gente que tem um dom de pintar, outros têm um dom de cozinhar, outros têm um dom de ensinar. Assim seja. Utilize a força que Deus te deu, as forças que Deus te capacitou. Você é uma pessoa cheia de capacidades. Agora, se você ainda olha para si e não encontra capacidade, é porque você ainda não encontrou Jesus. Você precisa então ainda se conhecer com os olhos de Jesus, tá? É por isso que é importante tomarmos posse da oração, porque a oração é a fonte de todas as graças, não pela oração em si, mas pelo Deus que nós acessamos através dessa oração. Eu vou ler agora aqui 1 Coríntios capítulo 12. Dons espirituais. A respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que vivais na ignorância. Sabeis que quando éreis pagãos, vos deixáveis levar conforme vossas tendências aos ídolos mudos. Por isso eu vos declaro, ninguém falando sobre a ação divina pode dizer Jesus seja maldito. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão sobre a ação do Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência, por esse mesmo Espírito, a outro a graça de curar as doenças. No mesmo Espírito, a outro o dom de milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro a variedade de línguas, a outro, por fim, a interpretação das línguas. Mas um e o mesmo Espírito distribui todos esses dons, repartindo a cada um como lhe apraz. Porque como o corpo é um todo, com muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Em um só Espírito fomos batizados, todos nós, para formarmos um só corpo, judeus ou gregos, escravos ou livres, e todos fomos impregnados do mesmo Espírito. Assim o corpo não consiste em um só membro, mas em muitos. Se o pé dissesse, eu não sou a mão, por isso não sou do corpo, acaso deixaria ele de ser do corpo? E se a orelha dissesse, eu não sou o olho, por isso não sou do corpo, deixaria ela de ser do corpo? Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs no corpo cada um dos membros como lhe aprouve. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Há, pois, muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, eu não preciso de ti, nem a cabeça aos pés, não necessito de vós. Antes, pelo contrário, os membros do corpo que parecem os mais fracos
são os mais necessários, e os membros do corpo que temos por menos honrosos, a esses cobrimos com mais decoro. Os que em nós são menos decentes, recatamo-nos com maior empenho, ao passo que os membros decentes não reclamam tal cuidado. Deus dispôs o corpo de tal modo que deu maior honra aos membros que não a têm, para que não haja disseções no corpo, e que os membros tenham o mesmo cuidado uns para com os outros. Se um membro sofre, todos os membros padecem com ele. E se um membro é tratado com carinho, todos os outros se congratulam por ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada um de sua parte é um dos seus membros. Na igreja, Deus constituiu primeiramente os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar os doutores, depois os que têm o dom dos milagres, o dom de curar, de socorrer, de governar, de falar línguas, diversas línguas. São todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, fazem todos milagres, têm todos a graça de curar, falam todos em diversas línguas, interpretam todos. Aspirai aos dons superiores, e agora ainda vou indicar-vos o caminho mais excelente de todos. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele está falando sobre os dons. E ele vai falando aqui sobre diversos tipos de dons. Palavra de ciência, palavra de sabedoria, né? Por exemplo, agora mesmo meu anjo da guarda, ele está intercedendo por vocês, irradiando lírios iluminados. Isso é uma palavra de ciência. Isso é uma palavra de ciência de forma geral, né? Para a nossa edificação, a edificação de todos nós. Aí alguém aí pode receber na sua casa uma palavra de sabedoria para si, no caso, né? Esse lírio iluminado é uma intercessão pelo meu trabalho, para o trabalho que eu vou fazer daqui a 2 semanas, né? Então, por exemplo, é mais ou menos isso, né? Uma palavra de sabedoria que a pessoa teve dentro daquela palavra de ciência. Então, ele vai falando sobre os dons do Espírito Santo. Ele vai falando que a igreja é uma só, o corpo místico de Cristo é um só, onde Cristo é a cabeça e nós somos o corpo, né? E o olho, ele é tão importante quanto o pé, né? Que é tão importante quanto a mão, que é tão importante quanto o coração. Tudo é importante. E ele dá o exemplo: se todo mundo, todo o corpo fosse olho, fosse só olho, como é que a gente iria andar, né? Como é que o corpo iria funcionar 100%? Então, com as suas forças, com as suas capacidades que Deus te deu, ele te convida a servi-lo através do próximo. É como o nosso Senhor diz em Marcos capítulo 10, versículo 44. Aquele que quiser servir, seja servo do próximo, né? Deus, ele nos convida a servir. O reinado dele é um reinado de serviço, onde nós devemos nos colocar como servo do próximo. Os nossos dons, eles precisam ser utilizados em prol da humanidade, em prol dos nossos irmãos. Para que missão tão bela, tão rica e tão majestosa quanto a missão de ser mãe, né? Olha que missão árdua. Você que é mãe, você já cumpriu até aqui. É uma missão dificílima, né? Por isso que nós estamos abordando aqui, né, o tema
como exerço minha missão, né? Mais ou menos assim, né? Eu não me lembro aqui, mas enfim, é justamente isso, né? A sua missão é servir a Deus através das pessoas que Ele confiou a você, né? Servir e amar a Deus através de servindo e amando o próximo. É aquilo que João também vai falar. Como é que eu posso amar a Deus que eu não vejo, se eu não amo o irmão que eu vejo? Então, é justamente através da fé que eu, agradando a Deus, através da oração, sou tocado e impelido pelo amor dele e sou levado a irradiar esse amor, a começar pelos de casa, pelos meus familiares, e depois por todos, inclusive os meus inimigos, né? Então, nós podemos ver aqui que os dons espirituais, eles são inúmeros. O apóstolo Paulo vai catalogar aqui, né? E ele mesmo deixa aqui bem definido de que é impossível uma pessoa ter todos os dons e todas as funções ao mesmo tempo. Por que isso? Porque ou você é o olho ou você é o pé. Não tem como ser os dois ao mesmo tempo. E assim como o pé ele é importantíssimo, o olho também é. Quando nós estamos andando no meio da rua, se a gente levar uma topada, né, se for muito forte, né, a gente todo o corpo da gente sente a dor, não é só o pé, né? Todo o corpo ali ele é freado, né? O corpo inteiro sente. Se nós levarmos uma pancada no nariz, a cabeça toda é afetada, né? Desce lágrimas dos olhos. Se a gente ferir o olho, o corpo todo pode ter febre, né? É interessante isso. Então, da mesma forma que quando um membro do corpo de Cristo ele é maltratado, todo o corpo sente. Também quando ele digamos assim, recebe um carinho, como o apóstolo Paulo diz aqui, né? Todo o corpo também é beneficiado, né? Se um membro sofre, todos os membros padecem com ele. E se um membro é tratado com carinho, todos os outros se congratulam por ele. Porque nós somos um só dentro desse serviço, porém com funções específicas. E nós vamos, à medida que nós vamos afinando a intimidade com Deus, nós vamos afinando os dons que Deus nos deu, para poder melhor servi-lo, né? Para poder melhor exercer a nossa função. Eu vou agora aqui para a excelência da caridade, que é o dom maior. Tudo isso é o amor, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como o bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. Se não tiver caridade, não sou nada. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria. Gente, a caridade aqui não é a caridade de dar um pão para o meu irmão, de fazer uma esmola. Isso também é muito importante, assim como é também você ter o dom de línguas, tá? Essas coisas são importantes. Mas aqui a caridade que o apóstolo Paulo está falando
Agora eu me lembrei da carta, né? Deus caritas est. Deus é o amor. A caridade aqui é Ele próprio. A Sagrada Eucaristia. É a presença dEle na minha vida. A presença dEle. E quando eu falo presença eucarística de nosso Senhor Jesus Cristo, quando eu digo isso, eu digo da sua vida ser unida com a vida de Cristo. Eu não falo somente na missa de domingo, mas eu falo na sua vida inteira. À medida em que nós vamos tomando posse dessa graça, que nós vamos permitindo Jesus entrar e se unir conosco, as coisas vão ganhando sentido. Tudo vai se tornando uma missão. Tudo vai se tornando um sentido único, rumo ao céu. Então vamos aqui. A caridade é paciente. A caridade é bondosa, não tem inveja. A caridade não é orgulhosa, não é arrogante, nem escandalosa. Não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais acabará. As profecias desaparecerão. O dom das línguas cessará. O dom da ciência findará. A nossa ciência é parcial. A nossa profecia é imperfeita. Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Hoje vemos como por um espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Hoje conheço em parte, mas então conhecerei totalmente, como eu sou conhecido. Por ora subsistem a fé, a esperança e a caridade. As três, porém, a maior delas é a caridade. Algo belíssimo aqui, né? E aqui o apóstolo Paulo ele fala do espelho da alma. Ele fala do espelho da alma. Por ora eu conheço como se fosse por um espelho, né? Por um espelho confusamente. Quer dizer, um espelho que você não vê com nitidez, com clareza real. Mas lá no céu, na visão beatífica, nós vamos conhecê-lo como nós nos conhecemos. Que beleza, né? Então esse é o amor de Deus, essa é a caridade, essa é a razão do nosso existir. Mas para que nós possamos buscar essa caridade, nós precisamos deixar ela fluir de nós. Primeiramente em nós e depois de nós para os nossos irmãos e irmãs. Eu vou ler essa passagem bíblica e vou utilizar ela com alguns atributos, associando para nós, tá? Essa passagem de Marcos capítulo 10, no versículo 46. Cura de Bartimeu. Chegaram a Jericó. Ao sair dali, Jesus, seus discípulos e numerosa multidão. Estava sentado à beira do caminho, mendigando Bartimeu, que era cego, filho de Timeu. Sabendo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o.
chamaram o cego, dizendo-lhe: coragem, levanta-te, ele te chama. Lançando fora a capa, o cego ergueu-se de um salto e foi ter com ele. Jesus, tomando a palavra, perguntou-lhe: que queres que te faça, Rabone? Respondeu-lhe o cego: que eu veja. Jesus disse-lhe: vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Guardem essa palavra no coração. Nós vamos ler ela daqui a pouco uma vez mais e nós vamos abordar alguns aspectos. Eu vou pegar aqui algumas perguntas que vêm para acoplar, vamos dizer assim, esse assunto que nós estamos partilhando agora, né? São perguntas que algumas pessoas me fizeram quando eu perguntei sobre o tema. Então, uma certa irmã, que eu não vou partilhar a pessoa, mas me perguntou o seguinte: bom dia, Regard. Gostaria que você falasse sobre como podemos sair do castelo do medo, pensamentos ruins, ansiedade e adquirir um novo coração, pensamentos confiantes e sentimentos, amor e alegria, com base nos pilares cristãos. Tentei ser o mais clara possível. Eu estou iniciando um caminho no grupo de oração. Como fazer esse início espiritualmente? Pois bem, quero dizer para essa pessoa e para todos nós que é justamente isso que ela está fazendo. Esse algo novo, esse ir para o grupo de oração. Isso é um início de um sim que você está dando na sua vida, para Deus poder agir através de você. E aqui você aborda algo muito importante, sem você ter percebido. Você foi canal na graça aqui das pessoas que estão ouvindo agora. À medida em que você vai adquirindo um novo coração, pensamentos confiantes e sentimentos, amor e alegria, você vai saindo desse castelo tenebroso e você vai entrando no castelo luminoso. À medida em que você vai se permitindo ter contato com a base, os pilares cristãos, ou seja, os sacramentos, a fonte de toda graça é Jesus Cristo, Ele que se dá na sua sagrada liturgia, nos seus sacramentos. Então, e também na oração, na leitura com a Bíblia, se doando a cada irmão, através do grupo de oração que você está iniciando. Então, tudo isso, todo esse novo de Deus, esse agir novo de Deus, você vai passar por um processo de você esquecer de você mesma, seus pensamentos ruins, sua ansiedade, e você vai cada vez mais mergulhar no serviço ao amor, ao próximo. E nesse serviço, Deus vai te curando. Deus vai nos renovando. Deus vai nos santificando. Quanto mais nós vamos servindo a Deus, Então, é justamente assim que nós devemos utilizar os nossos dons, o nosso sim, o nosso fiat, o nosso eis-me aqui. Se a gente ficar preso às nossas ansiedades, às nossas confusões mentais, como o padre Paulo Ricardo chama, os nossos cacuetes mentais, ninguém não vai sair do canto. Mas eu tenho isso, mas eu tenho aquilo outro. Não. Deus te escolheu, Deus te capacitou. Você tem um Espírito Santo. Claro que tem que se ter o discernimento, se é realmente da vontade de Deus. Mas se foi discernido que essa é a vontade de Deus, sim, eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. E se lance nesse serviço, nesse apostolado novo.
né, de Deus na sua vida, tá? Aqui a irmã perguntou para mim algo muito importante que tem a ver com os dons, uma outra pessoa, né? Aqui eu vou até dizer os nomes porque foi no Instagram, tá lá nos comentários, né? A irmã Rebeca perguntou para mim: eu queria uma descrição do que acontece durante a missa no âmbito espiritual. Juntando essa pergunta com uma frase que uma outra irmã colocou, uma grande invocação dos anjos, né? E uma outra que o nosso irmão Fernando Silva, né? Ele colocou aqui: fico pensando como você presencia o mundo espiritual em um grupo de oração da sua comunidade. Pois bem, vamos aqui. Nesse serviço, nesse apostolado, nós vamos tendo gradativamente os nossos dons afinados. E à medida em que os nossos dons eles vão sendo afinados, nós vamos utilizando esses dons na frequência e da maneira correta, né? Quando eu estou reunido com os meus irmãos de grupo de oração de forma presencial, né, no grupo da renovação carismática, na comunidade Shalom que eu faço parte, eu utilizo os dons, né, utilizo o dom de ciência da forma carismática, e ali eu recebo aquelas informações e repasso para os meus irmãos, mas até certo ponto, porque hoje em dia eu percebo, né, que, por exemplo, é como você estivesse em uma orquestra, né? Então, você pode saber tocar muito bem uma guitarra, mas se você estiver numa orquestra clássica, você tem que utilizar o seu violino, né? A guitarra você deixa para outro momento, né? Ou vice-versa, se você tiver em um show musical cujo ritmo seja pop, rock, por exemplo, pop, né? Aí então você tem que guardar um pouco o seu violoncelo, você tem que guardar ele, né? Por mais precioso que ele seja, você vai tendo ali essa praticidade. Então, é mais ou menos assim que eu utilizo, né? E como eu estou dizendo, uma santa tarde, irmã Luziana, paz e bem. Então, é preciso utilizar na medida certa os dons que Deus nos capacitou, certo? É dessa maneira, né? Como eu estou explicando aqui para vocês, tá, irmã? E a irmã aqui, Rebeca, perguntou: eu queria uma descrição do que acontece durante a missa no âmbito espiritual. A Santa Missa, ela é um novo de Deus, né? Um novo de Deus. Então, se você tivesse ali uma descrição de Padre Pio de Pietrelcina, nós temos ali a descrição mais perfeita que eu acho da Santa Missa. É o Calvário de Cristo, né? Isso mergulhado nos mistérios mais profundos, tá? Então é mais ou menos assim como eu te estou dizendo. Agora eu posso até em outra live abordar esse assunto. Então, irmão Fernando Silva, né? Eu acho que a resposta foi mais ou menos assim, desse modo, tá? Utilizando os dons do Espírito Santo, mas da forma afinados na forma coerente. A paz de Jesus Cristo, irmã Maria de Fátima, Deus abençoe. Pois bem, agora vamos aqui à última, aqui que uma outra pessoa também que eu destaquei, que eu achei muito interessante. Como saber se minhas orações são efetivas, se estão chegando aos céus? É justamente através dos irmãos e das irmãs. Não que a gente precise,
Nós devemos confiar. A gente deve fazer a oração e confiar em Deus, que Deus está agindo. Mas Deus sabe das nossas limitações e fraquezas. Ele sabe que muitas vezes nós somos como Tomé, que precisamos introduzir a nossa mão no lado esquerdo dele. E ele abre o lado dele e nos convida a tocar no coração dele, né? Então, muitas vezes a gente utiliza os irmãos, tá? Uma pessoa pediu, por exemplo, para você interceder para que ela recebesse uma graça de um emprego. Você intercedeu e essa pessoa, graças a Deus, deu certo. É uma prova maravilhosa, real, concreta, que Deus age através das suas orações. Agora é como eu estou dizendo, para aquele que crê, aquela pessoa que tem a fé, por mais pequenina que seja, as coisas simples são sinais de Deus maravilhosos. Agora, quando a pessoa realmente está com a sua fé abalada, aí realmente ela pode até testemunhar um milagre na frente dela. Se ela não acreditar, ela não... Entendeu? Então, deposite sua confiança em Deus e diga: Senhor, eis-me aqui. Eu creio no poder da minha oração, porque ela não é minha. Ela és tu que está operando através de mim, né? Por exemplo, nesse momento mesmo, o anjo da guarda está intercedendo por vocês aqui. Eu escuto ele rezando as Ave Marias por cada um de vocês, enquanto eu estou partilhando, né? Então, é desse modo. A irmã colocou aqui, é verdade, Deus manda sinais. Pronto, é isso. São sinais da misericórdia de Deus, do agir dele em nossa vida. E agora eu vou ler mais uma vez essa passagem riquíssima, cura de Bartimeu, né? Meditando aqui, fazendo analogia com as nossas vidas, tá? Chegaram a Jericó. Ao sair dali, Jesus, seus discípulos e numerosa multidão estava sentado à beira do caminho, mendigando Bartimeu, que era cego, filho de Timeu. Sabendo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: coragem, levanta-te, ele te chama. Lançando fora a capa, o cego ergueu-se de um salto e foi ter com ele. Jesus, tomando a palavra, perguntou-lhe: que queres que te faça? Rabone, respondeu-lhe o cego, que eu veja. Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Uma coisa muito importante aqui, gente, que no momento em que Bartimeu, ele soube que era Jesus de Nazaré que estava andando próximo dali, ele começa a gritar. Esse homem, ele faz esse ato de fé. Ele começa a expressar o desejo que ele tinha de se encontrar com Cristo. O desejo que ele tinha de ser tocado pelo amor de Deus. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha para as minhas misérias, mas olhe para mim. Ele cego, ele ali que estava usando uma capa, escondido, excluído totalmente.
Mas ele não se prendeu à situação em que ele se encontrava. O desejo dele era tão forte de se encontrar com Cristo Jesus, que ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O que é que os outros faziam? Repreendiam ele. Pare de gritar isso. Pare com isso. Ele deu ouvido a essas pessoas? Aí é que ele gritava mais ainda. Aí é que a resposta dele, o clamor dele, se inflamava ainda mais. E nesse inflamar-se de amor, Bartimeu saiu de si. Bartimeu saiu de si. É quando, como nós oramos em línguas. Nós, quando oramos em línguas, nós saímos de si. Já não é mais nós que oramos, é o Espírito Santo que ora em nós. É quando, como nós, quando rezamos a Ave Maria, durante o Santo Terço, na contemplação, tem um momento que nós mergulhamos tão profundamente que nós saímos de si. Mas nós precisamos ter esse ato de fé. Não importa, Santa Teresa d'Ávila diz, tem várias maneiras de entrar no castelo interior, são infinitas, diria eu. Através de um louvor, tem um momento que você começa a louvar a Deus. Meu Deus, eu te amo, te louvo, te adoro, te bendigo, te exalto, porque tu és maravilhoso. Você sai de si. Mas é preciso que você louve a Deus. É preciso que você faça esse ato de fé. De querer ter esse contato íntimo com o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele, ao fazer esse ato de fé, esse ato de misericórdia, expondo as misérias dele, tem compaixão de mim. Não ouvindo o que os outros diziam, ele gritava ainda mais alto: filho de Davi, tem compaixão de mim. Quando ele diz filho de Davi, ele sabe, ele reconhece que Jesus é rei. Ele reconhece que Jesus é o Senhor da vida dele. Ele sabe quem é Jesus. De alguma forma mística, misteriosa, o Espírito Santo já revela no coração dele que ele está diante do Rei Jesus. E aquele homem, mendicante, a Sagrada Escritura diz que ele mendigava ali. Ele agora vai mendigar. Mas ele vai mendigar para o Filho do Altíssimo, o Filho de Davi, Rei Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. No momento em que ele vai ao encontro, porque Jesus diz, ele parou Jesus. Olha que ousadia, aquele homem gritava tão forte que Jesus parou. Jesus parou. E disse: chamai-o, chamai-o, sede santos, chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: coragem. Olha aqui, os outros que diziam, repreendiam ele. Olha o que é que os outros dizem agora: coragem. Coragem, até eles foram convertidos. Os gritos para se cala, se cala, se cala, se tornaram em coragem. As mesmas bocas que diziam para ele, parar de gritar, agora fazem o encorajar. Coragem. Levanta-te. Ele te chama. Ele te chama. É Jesus quem te chama agora também para o serviço do reino dele. E como diz em Marcos capítulo 10, versículo 44, que o serviço de Deus, o reino de Deus, passa pelo próximo. É o me servir ao próximo. Com tudo que tenho, com tudo que eu sou. Eis-me aqui. Deus te convidando uma vez mais. Lançando fora a capa, o cego ergueu-se de um salto e foi ter com ele. Gente, Bartimeu era um cego. O ímpeto, a intrepidez, a ousadia, a parresia
que ele teve de encontrar com Cristo Jesus foi tão forte que ele deu um salto. Ele atirou para longe a capa que ele tinha. E deu um salto. Ele não se preocupou se ali iria ter um buraco para ele cair. Ele simplesmente deu um salto. Ele saiu de si, movido pelo Espírito Santo. Movido pelo Espírito Santo. Ele atira para longe a capa que o cobria. Ele revela as misérias dele. Mas ao mesmo tempo que ele se revela as misérias dele, ele atira para longe a capa. Ele não se prende às misérias. Ele não se prende às misérias. Lançando fora a capa, o servo ergueu-se de um salto e foi ter com ele. Jesus, tomando a palavra, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? A ousadia daquele homem foi tão forte que o próprio Cristo, Jesus, disse: que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Jesus quis escutar. É quase como se Jesus estivesse fazendo ali como o rei de Esther, né? A Estela dançou diante do rei. E o rei diz: pede-me o que quiseres. Né? E ela pediu a salvação do povo judeu. Não é isso? Aqui, o Todo-Poderoso, o Rei, o El Shaddai, Adonai Echad, Yeshua, o Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz: que queres que te faça? Ele é tocado, o próprio Cristo é tocado aqui. Rabone, respondeu-lhe o cego, mestre. Ele reconhece, ele sabe quem é Jesus. Que eu veja. Jesus disse-lhe: vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista. Ele recuperou a vista. Ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Então, nós precisamos recuperar a nossa visão espiritual. Aquilo que o mundo nos roubou. O mundo, ele nos diz que somos incapazes. O mundo esconde de nós os dons espirituais que nós temos dentro da nossa alma. Mas à medida em que nós temos esse encontro pessoal com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, a escama cai dos nossos olhos. E nós temos a graça de contemplar, tal como Deus nos criou. Agora é importante que nós atiremos para longe a nossa capa, que é a nossa vida de pecado, que também é a nossa miséria, que é a nossa tibieza, a nossa falta de coragem. É preciso que a gente fique aparentemente surdo com os gritos, com os barulhos exteriores, que até às vezes alguns familiares fazem contra nós. Já vai de novo na igreja e não muda nada. Para que reza tanto? O que é isso? Não. Você não deve dar ouvido a isso. Você deve dar ouvido ao chamado interior do seu amado, do seu Criador, o Deus que te criou para você irradiar amor. Você é amor. Se permita ser amada, ser amado por Deus. E tenha a ousadia, a parresia, a intrepidez de levar esse amor ao coração de todo aquele que você tiver a graça de encontrar no seu caminho. Atire a capa para longe e siga Jesus. Siga Jesus. Então é mais ou menos isso que eu queria
Essa era a mensagem principal que eu tinha para dizer para vocês. Quem quiser ler, leia em casa e reflita. Marcos capítulo 10, do versículo 46 ao 52. Uma passagem belíssima, né? Mas que deve ficar registrado na nossa alma. Tá? Então, quando nós temos esse encontro pessoal com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos transformados. Quando nós temos essa koinonia, essa união, essa comunhão da alma dele se derramando na minha alma, da vida dele se derramando na minha vida, na sua vida, Espírito dele se derramando em todo o seu ser, inclusive na sua carne. É como diz lá em Joel capítulo 3, eis que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Deus, quando Ele nos toca, Ele não só toca no Espírito, Ele toca na nossa alma e na nossa carne, nas nossas misérias. É um mistério de Deus. Nós temos que voltar o nosso olhar ao céu. Como diz lá em Colossenses 3, versículo 2. Afeiçoai-vos às coisas do alto e desprendei da terra. Como é que são as coisas do alto? Os anjos de Deus. Os anjos de Deus, como dizem no Hebreus capítulo 1, versículo 14, que os anjos de Deus estão todo o tempo servindo a Deus. Como diz no Catecismo da Santa Igreja, na questão de número 331, que o centro do mundo angélico é o Cristo. Assim também a nossa vida, ela só vai ter sentido real, um real sentido, um real valor, quando nós centralizamos a pessoa de nosso amado Jesus Cristo em primeiro lugar. Quando nós reconhecemos Ele como o Senhor e Salvador da nossa vida e nos rendemos a esse amor. Nos rendemos a esse amor. E não pense que você está sozinha nas suas orações. Nas suas orações, por mais simples e pequenas que sejam, porque toda oração nossa, na realidade, é simples e pequena. Nós atraímos a Mãe de Deus. E junto com ela o céu inteiro vem. Vem São José, vem os anjos, vem os santos. Tá bom? Então, é nessa paz, nesse amor, nessa presença que eu finalizo esse momento de partilha com vocês. Estamos e vamos permanecer reunidos e unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine. Fique na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, no amor da Virgem Maria, no cuidado e na proteção de São José. Paz e bem, e intercedam por esse miserável pecador. Eu sou apenas um miserável pecador, mas que me permito ser amado por meu Deus. Que Deus te abençoe. Paz e bem.